delongas, vamos começar a nossa atividade. Agradecer aí o esforço de todos de estar reunido aqui hoje, né? Eu convidei o Quinha para ser o nosso dirigente que vai nos incentivar, nos motivar aí mais um pouquinho nessa luta. E eu queria começar falando um pouquinho sobre a matéria que saiu no Brasil Sequio, na parte do caderno especial, que fala sobre a unicidade de mestre e discípulo, né? O cabeçalho aqui dessa matéria cita o triunfo da justiça pelo bem da humanidade, né? Então ele comenta aqui na matéria a luta que foi dos três mestres, né? Para que hoje a gente tivesse essa organização da forma como ela está, né? Então, eu vou pedir licença para poder ler a matéria aqui. Ela fala assim: em 1940, passou a vigorar a lei dos grupos religiosos em todo o Japão, num esforço do governo para unificar a nação durante a Segunda Guerra Mundial. E no ano seguinte, houve a revisão da Lei de Manutenção da Ordem Pública, a qual tinha como objetivo principal a opressão sobre os pensamentos e a religião. Sendo assim, ser contra o Talibã shintoísta se tornou motivo de prisão, pois o shintoísmo era a base espiritual do Japão militarista. Os detetives de polícia especial vigiavam a Soka Gakkai e, em 1943, todas as reuniões estavam sob os olhares deles. Além disso, o clero estava envolvido em torno dos militares e da seita Minobu. Juntaram-se para implantar a unificação dos grupos religiosos. Em junho daquele ano, 1943, o clero aceitou passivamente o talismã shintoísta. No mesmo mês, Tsunesaburo Makiguchi e Josei Toda foram chamados ao templo Taiseikiji, sendo orientados a seguir as ordens do governo. O presidente Makiguchi ergueu a cabeça e disse: "Nunca nos inclinaremos ante a deusa do sol." Com estas palavras, ele e Josei Toda saíram do templo. No caminho de volta, bastante indignado com o comportamento do clero, Makiguchi Sensei disse: "Não temo a queda de uma religião tanto quanto temo a destruição da nação. Temo a tristeza que isso causaria a Nichiren Daishonin. Não está na hora de admoestar o governo?" Admoestar é advertir, tá? Do que o clero tem medo? O que você acha? Toda Sensei ficou em silêncio, não sabia o que responder. Um pouco mais calmo, seu mestre perguntou novamente: "O que acha disso?" Com uma voz baixa, mas forte. Josei Toda fez o seu juramento ao mestre: "Enquanto eu viver, seguirei o Senhor fielmente. Estou pronto para morrer por nossa fé." Na manhã do dia 6 de julho, o presidente Makiguchi foi detido em Shizuoka, onde se dedicava à propagação do budismo. Ao se despedir da senhora que o acompanhava, confiou-lhe a mensagem: "Transmita as minhas recomendações a Josei Toda." Porém, Toda Sensei também havia sido preso no mesmo dia em Tóquio. As acusações que caíram sobre eles foram violação da lei da manutenção da ordem pública e a suspeita de desrespeitar o santuário shintoísta. No dia 11 de outubro, cerca de 2 semanas após, o presidente Tsunesaburo Makiguchi foi transferido para o centro de detenção de Tóquio. Toda Sensei também foi levado para a solitária deste mesmo local. Pouco mais de um ano depois, em 18 de novembro de 1944, Makiguchi Sensei faleceu na prisão. Toda Sensei só soube do falecimento de seu mestre no dia 8 de janeiro do ano seguinte. Em junho de 1945, Josei Toda foi transferido ao centro de detenção de Tóquio para o presídio de Toyotama Dali e foi libertado às 19 horas do dia 3 de julho do mesmo ano, semanas antes da rendição do Japão. Após sua libertação da prisão e com o objetivo de honrar a vida de seu mestre,
Josei Toda deu início à reconstrução da Soka Gakkai e, em 3 de maio de 1951, assumiu como segundo presidente da organização e a sua liderança é marcada pela luta da reconstrução e pelo fortalecimento da Soka Gakkai. No ano seguinte, a denominação Soka Kyoku Gakkai, Sociedade Educacional de Criação de Valores, foi alterada para Soka Gakkai, Sociedade de Criação de Valores. Toda Sensei dizia: a Soka Gakkai é mais preciosa do que minha própria vida. Nesse interim, em 24 de agosto de 1947, o jovem Daisaki Ikeda conhece a filosofia do budismo Nichiren e decide ser treinado por Josei Toda, fazendo assim o juramento de acompanhar o seu mestre por toda a vida. Sobre a relação de mestre e discípulo, o presidente Ikeda frisa: agi totalmente de acordo com a intenção do Buda. Nunca tive a ambição de me tornar isto ou aquilo, nem de receber nenhum tipo de tratamento especial. Tudo o que queria era proteger Toda Sensei e devotar minha vida. Esta era a minha oração. Ficava satisfeito se pudesse deixar um exemplo para as gerações futuras de um verdadeiro discípulo de Toda Sensei, um mestre sem igual. Deveria conduzir a minha vida. Comprovar a verdade. Com a grande expansão das conversões do distrito Osaka e em todo o Japão, muitos inimigos se levantaram contra a Soka Gakkai. E em 1957, Daisaki Ikeda foi para Hokkaido, a fim de solucionar um incidente com o Sindicato dos Mineradores de Yubari, que provia uma perseguição discriminatória contra os membros da organização. O fato culminou no incidente de Osaka, quando, em 3 de julho de 1957, Ikeda Sensei, com menos de 30 anos, foi preso injustamente sob falsa acusação de fraude eleitoral. Ao ser recepcionado no aeroporto, o presidente Ikeda disse para uma senhora que estava no local: está tudo bem. Como a senhora sabe, eu não fiz nada de errado. Não há com o que se preocupar. Ele também comenta, 12 anos mais tarde, em julho de 1957, eu, seu discípulo, segui orgulhosamente seus passos. Fui preso por um crime que não cometi, uma perseguição enfrentada por propagar a lei mística. Durante a prisão, Ikeda Sensei passou por diversos interrogatórios. Em julho de 1957, por exemplo, a promotoria pressionou ainda mais para que ele admitisse a culpa. Repetidas intimações foram feitas durante os intermináveis interrogatórios. A promotoria exigia que o jovem Ikeda admitisse a culpa com chantagens e ameaça a ele e ao seu mestre. Ele pensou: a saúde do meu mestre é frágil. Não posso deixar Toda Sensei morrer na prisão, como aconteceu com o presidente Makiguchi. Não permitirei que ele seja preso. Devo a minha vida a ele. Não importa o que aconteça, vou protegê-lo. Isso significaria descartar a verdade e mentir conforme o desejo do promotor. Não estaria desonrando conscientemente a estimada Soka Gakkai? O jovem Daisaki Ikeda saiu da prisão no dia 17 de julho de 1957. Foram 14 dias em que sofreu pesados e intermináveis interrogatórios. E ao afirmarem que pretendiam prender o presidente Toda caso ele não confirmasse o crime eleitoral, assinou uma confissão porque jamais deixaria seu mestre retornar injustamente para a prisão. Porém, determinou que faria justiça e provaria a verdade. Naquela tarde, os membros de Kansai fizeram uma grande manifestação de protesto contra a polícia e a promotoria de Osaka. Apesar do temporal que caía sem tréguas, milhares de membros se reuniram no centro cívico de Nakanoshima e no entorno, no centro de Osaka. Na ocasião, o presidente Ikeda bradou corajosamente: vamos lutar com a convicção de que a justiça do budismo prevalecerá no final. Batalha conjunta. A primeira audiência no tribunal de Osaka ocorreu em 8 de outubro de 1957. No total, 64 pessoas foram indiciadas no caso, formando 2 grupos, um acusado de compra de votos
e o outro de solicitação de votos de porta em porta. Durante dos 10 artigos de acusação relacionados no julgamento, Daisaku Ikeda foi acusado por todos os relacionados à solicitação de votos de porta em porta, e o diretor-geral da Soka Gakkai, Tadashi Koizumi, a compra de votos. Em 5 de março de 1958, Ikeda Sensei foi ao encontro do presidente Toda para lhe informar sobre a viagem para Osaka, a fim de apresentar o seu julgamento. Acamado, Toda descobriu-se do cobertor e lhe disse: Daisaku, você está exausto, não está? Como está a sua saúde? Você tem uma longa batalha pela frente. Gostaria de tomar o seu lugar se pudesse. Você arcou com toda a culpa. É realmente uma pessoa de bom coração. Este julgamento não será uma batalha fácil. Poderá perturbá-lo por mais algum tempo pela frente. Porém, você vencerá no final. Pelo fato de que ouro ser ouro, jamais perde o seu brilho. Não importa quanto enlameado possa estar. Definitivamente, a verdade aparecerá. Apenas lute como homem, com dignidade e coragem. Em 2 de abril daquele ano, o presidente Toda faleceu, e em meio a esse turbilhão, as audiências prosseguiram. Mais do que nunca, o juramento do presidente Ikeda permanecia intacto. Depois de 1.670 dias após a prisão, em 25 de janeiro de 62, o juiz proferiu a decisão. A corte declara o réu Daisaku Ikeda inocente. Durante a viagem ao exterior, no Egito, o presidente Ikeda recebeu o telegrama da sede da Soka Gakkai, informando que não houve apelação dos promotores, indicando a finalização do processo. Ikeda Sensei comenta: o espírito da Soka Gakkai é o espírito de mestre-discípulo, que continua pulsando firme decisão de combater o mal e a injustiça. O laço de mestre-discípulo é o mais solene e profundo. Quando ambos estiverem no mesmo sentido, não haverá nada que esteja fora do seu alcance. Eles vencerão sem falta. Essa matéria está no BS da semana passada, à disposição aí depois, se o pessoal quiser dar uma lida de novo, mas traz essa reflexão, né? De hoje a gente está aqui no Brasil, a gente tem essa possibilidade de mostrar para as outras pessoas que existe um caminho, existe uma forma de ser feliz, existe uma forma de a gente transpor os obstáculos que eventualmente acontecem na nossa vida com felicidade, com alegria, né? Sem ter aquela preocupação enorme quando vem um problema, né? Tem uma passagem que o presidente estava preso e ele falava, é um motivo de sorrir, é um motivo de a gente realmente transformar, né? Então, às vezes a gente vê no nosso dia a dia aí um problema ou outro que às vezes acontece, porque não é porque a gente é budista que a gente não vai ter problemas, preocupações, né? E quando a gente tenha essa preocupação de ensinar as outras pessoas esse budismo, de fazer o nosso Gongyo Daimoku para que a gente tenha sabedoria, proteção, né? A gente passa por esses obstáculos e cria, teoricamente, uma forte decisão de que nada nos abalaria, né? Então, no momento em que esse problema aparece, que é uma situação que a gente tem que resolver, a gente tem que ter essa sabedoria de realmente avançar e transformar o nosso karma, né? A gente está aqui, a gente tem uma missão, e a gente precisa entender isso, que essa missão é a nossa vida, né? A gente tem que passar por isso, tá bom? Obrigado aí por enquanto. Levi, você consegue passar a canção? Beleza, obrigado. No infinito passado,
seguir o meu mestre. Ultrapassando calúnias eu vou concretizar a missão. Bailando no pico da águia, lutando como um leão. Avançarei com bravura e fé, sou um pilar da nação. Farol no fim do oceano, nos últimos dias da lei, surge uma luz no horizonte, sempre seguindo sem ser. Meu coração é cacai e sinto orgulho de ser. Sou um guerreiro da paz mundial, sempre haverei de vencer. Farol no fim do oceano, nos últimos dias da lei, surge uma luz no horizonte, sempre seguindo sem ser. Farol no fim do oceano, nos últimos dias da lei, surge uma luz no horizonte, sempre seguindo sem ser. Obrigado aí, Levi. Valeu. Alguém tem algum relato? Quer contar alguma experiência aí que conseguiu ultrapassar? Um de cada vez, calma. Alexandre, você que é novo aqui, quer contar alguma coisa aí? Rapaz, tem bastante relato, hein? É uma só, só um relatinho só. Então vamos lá. Logo no começo da pandemia, eu contraí Covid, né? E não tinha ainda vacina, não tinha nada. Eu tenho 57, né? Sou DSJ ainda, viu, pessoal? Né? Então eu tenho 57 e no começo foi tranquilo, né? Não sentia praticamente nada. Aí, se aproximando ali do sétimo, oitavo dia, a coisa foi complicando bastante, né? E eu estava bastante desanimado, com aquele cansaço, dor no corpo, falta de ar, né? Não conseguia fazer nada, que já ficava muito cansado. Então, lógico, mantendo a prática, né? Fazendo meu Gongyo e Daimoku sempre. Mas a gente vai um pouco desanimando também, né? A doença era uma coisa muito estranha, né? Era uma coisa que nós nunca passamos antes e ninguém tinha certeza do que ia acontecer, né? Quem ia viver, quem ia morrer, ninguém sabia nada, né? Então era muito frustrante esse sentimento de não saber nada, né? E no pior dia foi o dia que a médica me ligou para confirmar que eu realmente estava que já era o 10º dia que saiu o resultado do exame, que realmente eu estava com Covid, mas a gente já sabia, havia perdido o olfato, já tinha todos os sinais, o médico já havia falado comigo sobre isso, mas a médica ligou do convênio avisando que realmente havia dado positivo, isso eu estava bem. E aquela forma meio burra nossa, às vezes, né? Eu falei para ela, não, estou bem, e não estava bem, né? Estava mal, mas muito mudança rápida transpirava, sentia muito calor, de repente voltava, estava muito frio, né? Mexia com a parte dos rins muito forte, né? E aquela respiração difícil. Mas eu falei para ela, não, estou bem, estou bem. Ela falou, não, qualquer coisa você sentir, vem para o hospital, tal, para a gente poder internar. E eu virei para minha esposa e falei para ela, ela também é praticante, a Patrícia, até antes de mim, na verdade. E eu virei para ela e falei, puxa vida, olha, eu falei para a médica que, não, que eu estava
que eu estava bem, né? E não sei não, acho que você vai ter que me levar para o hospital. E naquele dia nós tínhamos a nossa reunião da área, que lá a gente fazia em Bebedouro, o distrito Bebedouro pertencia à área Faria Lima, em Barretos. E nós tivemos aquele dia, tinha a reunião dos DS, né? E aí eu falei para Patrícia, mas eu não estou afim de ir no hospital, eu não queria ir no hospital. Ela falou, não tem reunião dos DS hoje? Por que você não assiste? Eu falei, eu estou tão mal, não queria assistir, né? Vou estar lá com essa cara de vocês sabem o quê, né? Essa cara de M aqui, né? Todo mundo lá olhando para mim, tentando incentivar alguma coisa, ou com essa cara morta, né? Aí ela falou, não, mas assiste, pede para eles para ficar sem a câmera e tal, e assiste. E eu comecei a assistir a reunião e, por incrível que pareça, participei, conversei, dialoguei, e no final eu estava bem. Eu estava muito bem. Aquele incentivo dos irmãos, dos meus companheiros ali naquela hora, né? Motivando, incentivando, todos eles sabiam que eu estava com Covid, começaram a motivar, a falar que estava em oração e tudo mais, e aquilo foi me fazendo bem de uma forma que eu nunca tinha sentido antes. Então foi um sentimento muito forte para mim com relação à organização e a importância de nós estarmos juntos, né? Mesmo virtualmente, né? Vocês, acho que para mim esse sentimento dessa união, né, desse incentivo mútuo é extremamente importante. Eu costumava falar em todos os lugares onde eu já passei pela organização, tanto aqui em São Paulo como no Rio, eu costumo falar que sem esse incentivo de vocês, a felicidade se torna um pouquinho mais difícil, né? Mas com vocês incentivando e apoiando, essa felicidade se torna um pouco mais fácil. É isso. Parabéns. A gente fala às vezes, né? Desculpa, viu, Não, Arthur? Só para fechar aqui, né? Porque por eu favor, fechei, mas não por fechei favor. realmente. Eu me senti tão bem que no dia seguinte eu já não estava sentindo mais os sintomas da Covid. Tá? Então não foi só aquele momento de se sentir bem. Eu me senti tão bem com tudo aquilo, né? Com a participação, com o incentivo dos outros membros da HK, que no dia seguinte eu me levantei e parecia que eu não tinha mais nada, né? Comecei a ter uma vida assim normal praticamente após essa atividade, tá? Que bom, parabéns. A gente tem essa proteção, né? A gente faz Gongyo e Daimo, que a gente não sabe que dia que a gente vai usar essa poupança, vamos dizer assim, né? Porque às vezes parece que a gente tem uma vida tranquila, né? E aí começa a surgir os obstáculos, você percebe que aquele Gongyo e Daimoku que você fez, essa luta que a gente faz pela organização, né? A hora que a gente precisa, vem, né? Então, é bem bacana. Esse negócio dessa situação do Covid, a gente já passou aí de 2 anos com essa situação, né? É até um pouco maior, mas que eles declararam realmente que fecharam tudo, foi em março de 2020, né? A gente está em junho de 2022 e a gente ainda está falando sobre isso porque ainda tem algumas vacinas para serem tomadas e ainda tem pessoas que ainda não tomaram, tem uma dificuldade, né? Então a gente tem que cuidar, né? Tem que ter esse zelo, tem que ter esse cuidado. E falando um pouco do que você falou antes, né? Que a gente está em meio a amigos, em meio às pessoas que realmente nos colocam para cima, né? A gente tem essa situação de poder contar um com o outro, e a gente fala bastante aqui, né? Que não tenha vergonha se você estiver passando por alguma dificuldade, né? Contata um membro, contata uma pessoa da organização, fala sobre o que você está passando, para que a gente possa lutar junto, né? Porque não é vergonha, eu estou com um problema, eu sou budista, né? Então, me ajuda aí, vamos fazer um daimoku. Eu não estou conseguindo fazer, né? Tem membro que às vezes fala, faz 5 minutos de daimoku comigo que eu não consigo fazer sozinho, né? Então, não ter essa vergonha de realmente falar, olha, eu estou passando por uma fase difícil, me ajuda aí, né? Então, parabéns aí Ah, pelo comprometimento de participar da atividade e ter realmente essa guinada aí.
E Arthur, tem outra coisa, né? Você mesmo acabou de ler aí nessa matéria, né? Quantas dificuldades nossos mestres passaram, né? É, Pensar que nós somos diferentes deles, que nós não vamos passar dificuldade porque simplesmente fazemos a prática, né, não é bem a não, realidade da vida como budista, né? não. Então, às vezes as pessoas têm vergonha de falar porque acham que vai medir a fé deles por isso, É, né? E aí fica falando, pô, mas eu sou, né, sou membro, pratico, se eu falar que eu estou passando dificuldade, né, que estou passando um problema muito grande, o que vão pensar que eu não faço a prática, né? E tem muitas pessoas que acabam refletindo dessa forma, de uma forma errônea, né? Se sim. nós formos olhar, os mestres foram presos, todos eles, né? Então, se nós fôssemos pensar dessa maneira, a fé deles seria ínfima, né? E é justamente o contrário. É nesses Exato. momentos que a nossa fé aumenta, é nesses momentos que a gente consegue sobrepujar nós mesmos, né? Crescer mais do que nós já crescemos até o momento. Não É verdade. existe crescimento na, na moleza, né? Vamos dizer assim, né? Só existe crescimento na dificuldade, né? Nos obstáculos. Você não cresce se você não tiver obstáculo, né, na vida. Essa é a realidade da vida, né? O nome é revolução humana, né? E para revolucionar, você tem que passar pelos problemas. Não é só a parte da felicidade, né? Como é que você vai modificar um comportamento, uma realidade, se você não batalhar, não fizer uma luta, né? Pode ter uns puxão de orelha, às vezes você fala, tô fazendo só uma hora de Daimoku, mas um pouquinho mais, cara, porque o teu problema aí é grande. Mas é normal, né? Se a gente for parar para pensar nas orientações que tinha, eu sou Fukushi, eu tenho 44 anos. Então, as histórias que a gente escuta de 20, 30 anos atrás, é que os dirigentes falavam, faz mais Daimoku, né? E aí a pessoa ia lá, se dedicava um pouquinho mais, fazia um pouco mais de Daimoku, mas você tinha um foco, né? Eu preciso passar por esse obstáculo, eu preciso vencer. E as pessoas conseguiam, venciam, né? Então, é essa a dica aí. Quinha, vamos abrir um diálogo aí? Opa, tudo bom, pessoal? Boa noite. Boa noite. E, primeiramente, queria agradecer o convite, né, o Léo. Muito obrigado. Nada, hoje. Também agradecer as considerações aí de todos os companheiros por ocasião aí do falecimento da minha sogra, né? Foi domingo retrasado, né? Então, muito obrigado pelo apoio e também pedir desculpas aí porque a gente acabou não realizando a cerimônia, né, no dia, porque os meus cunhados, né, dois dos filhos dela estavam com Covid, né? Então, aí a gente optou por fazer uma cerimônia só familiar, né? Para que eles pudessem dar um pulo lá no velório, fazer o gongyo com a gente e depois se retirar, né? E aí, então, nesse contexto, a gente acabou realizando a cerimônia no dia mesmo e só com a participação da família. Desculpa. De todo modo, né, na semana passada, no sábado, fizemos a cerimônia de sétimo dia, né? Tivemos a participação aí de bastante companheiros. Agradeço aí também a participação e as considerações, né? E então, pessoal, como vocês estão? Alexandre aí, parabéns pelo relato, né? Pela disposição aí de falar também para a gente. Seja bem-vindo aqui em São Bernardo do Campo. Aí a gente precisa marcar até um dia para a gente conversar, né, Léo? Léo. Uhum, a gente marca. Ele já recebeu uma visita do Anderson, Ah, tá. mas vamos Pessoal, fazer sim. tá. Então, Alexandre, À seja, disposição. seja bem-vindo aí. Bem, Obrigado. como que vocês estão, né? O Alexandre já falou, nessa época de pandemia, em termos profissionais, família, saúde. Eu vou começar a falar aí brevemente, né? Bem, como o Léo falou, a gente está aí já no 2020, 21, 22, né? Em termos profissionais, 20 foi um ano que eu trabalhei bastante, até mais do que, né, o normal, né? E eu trabalho com consultoria e cheguei até a trabalhar por causa da pandemia de home office. Teve uma empresa que até me contratou como seletista durante um ano.
Ô, Léo, até engraçado, porque ele não podia contratar como consultor, me contratou como CLT em home office. E eu falei, mas eu sou consultor, né? Eu tenho outros trabalhos mas foi uma forma também dele me poder contratar. Então, depois de uns 10 anos, eu voltei a ser CLTista por um ano. Mas aí 2021, que é o ano passado, né, a maioria dos meus contratos, eu tinha três grandes contratos, né, e eles se encerraram, né, durante 21, e aí eu até pensei, poxa, então tá na hora de aposentar mesmo, de diminuir o trabalho, né, e em 2021 reapareceram os treinamentos, né, que eu dava antes e aula na pós-graduação, então em 2021 voltou essa oportunidade aí, né? Apareceu de novo. E agora 2022 retomamos, né? Retomamos, estamos de novo aí com três grandes frentes, além das aulas, né? Então tá um pouco conturbado aí. Até semana passada pedi desculpa aí para o Marcelo Goto Ticubuchô, não participei da reunião, tava em aula na semana inteira, hein, Goto? Não vai me coloca lá no comparecimento, né? Senão o chefe lá, o Kakegal, vai me detonar, hein? Mas assim, também em termos de família, né? Acho que foi uma oportunidade de a gente fazer bastante Daimoku, né? Juntos. Eu também reforcei esse Daimoku. Meu objetivo é esse ano a gente concretizar o terceiro milhão consecutivo de Daimoku, coisa que eu não fiz nem na minha época de Danshiba, hein, Goto? Direto, assim, às vezes a gente faz 1 milhão, depois para, né? Mas, assim, vamos manter, né? E em termos de saúde, né? A gente sempre teve o cuidado aí da pandemia porque em casa mora minha mãe e a minha sogra também, né? Que acabou falecendo, mas por outros motivos, né? E a gente sempre ficou preocupado, né, Alexandre? A gente teve um caso aqui em São Bernardo de um vice-responsável de RM, o Jorge, né? Ele até atuou no Rio de Janeiro e ele ficou um bom tempo na UTI e a gente ficou muito preocupado. Ele acabou também se recuperando, mas depois de sofrer bastante, assim, até até assim, nós fizemos bastante Daimoku também. E eu lembro da convicção da esposa dele uma vez ela falou para mim assim, a gente vai fazer Daimoku é, de madrugada, né? Aquele Daimoku lá das 2 às 3 da manhã. Até pensei, puxa vida, eu que não gosto muito de estar acordado de madrugada, né? Eu falei, não, vou fazer também, né? E por incrível que pareça, naquela semana o Jorge acordou, né? Muito pela determinação da esposa dele, né? Foi um negócio assim super assim marcante para mim, né? Na família também, né? A gente aí sobreviveu entre aspas, né? Toda a pandemia, só que agora ultimamente que a família realmente minha mãe pegou covid, mas por causa com certeza por causa da vacina não houve não foi na forma grave, né? Meus cunhados também. E o único problema é que eles estavam com Covid quando faleceu a minha sogra. Né? Minha sogra também, desde o início do ano, ela já tinha, né, 85 anos já vinha com a saúde debilitada, né? Acabou falecendo por pneumonia, né? Mas, assim, menos mal no sentido de ninguém se sentir culpado, né? Foi que não foi exatamente, não foi por causa do Covid, né? Acho que se fosse por causa do Covid, acho que o pessoal que pegou o Covid da família se sentiria um pouco culpado, né? Mas não foi por Covid, mas foi dentro desse contexto, né? Então, pessoal, alguém quer fazer algum comentário? Temos muitos veteranos aqui também, né? Também, só para finalizar esse breve relato em relação a esse tempo aqui de Covid, né? Nós tivemos também a oportunidade de fazer muitas visitas virtuais, né? E aí contando aí com a participação de grandes veteranos, né? O senhor
senhor Morishita, né, o próprio Kakegawa, né, o senhor Alexandre, Kogaki, então conseguimos visitar aí até o nível de comunidade, né, de toda a RM São Bernardo. E o que a gente percebe desses veteranos, e uma coisa que o Fábio, que é o Sonen Bucho da BCG, fala muito, é que esses veteranos eles têm uma grande convicção no Goronzo, né? E esse é o primeiro ponto lá que está na diretriz da divisão sênior, né? Que a gente tivesse uma convicção inabalável no Goronzo, né? E que então a gente, como ainda, como se diz, candidato a ser veterano, que a gente pudesse também ter essa grande convicção que esses nossos grandes veteranos têm, né? Não só eles, né? Que eu citei os veteranos aí da coordenadoria que têm feito as visitas com a gente, mas eu vejo aqui também, né, presente, seu Kamioka, né, seu Shimada, acredito que seu Miyaguso também, seu Hirabayashi, são pessoas assim, nossos grandes veteranos e pessoas que de grande convicção, né? Como o Léo falou, né? No passado a gente falava, né? Com grande convicção para fazer o Daimoku, né? Que recita o Daimoku que resolve, né? Hoje a gente, e até eu daqui a pouco eu vou falar um pouco mais teoricamente, né? Sobre orar, né? A gente às vezes fica muito na teoria e falta a prática, falta essa convicção, né? Mas então o nosso Sonen Bucho tá incentivando que a gente possa se tornar esses grandes veteranos que tenham grande convicção no Goronzo. E, assim, a gente também está fazendo as atividades aí visando apoiar a divisão dos jovens, agora em julho, né? E Levita aí, né, o Goto, a gente fez, a sede fez semana passada a segunda atividade de concessão de Goronzo, né? E nessa segunda atividade a gente já atuou junto o pessoal do Ojokai, né? E do Gajokai também. Então a gente atua em conjunto como se fosse um grupo só fazendo o Keibe, né? Na recepção e na parte externa do Kaikan. Então acho que isso a gente pode levar isso daqui para frente também, né? Bem, eu vou abrir uns minutinhos aí para alguém comentar alguma coisa. Não vale o Alexandre de novo, depois o Alexandre fala. Não, mas pode ser o Alexandre também. Pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Alguém está com problema de saúde? Tudo bem? Algum problema profissional? Algum relato profissional? Família? No momento, estamos todos bem. Ô, seu Camioca. Seu Camioca é palmeirense, então tá muito bem, né? Estão numa fase boa. Aproveitar essa fase aí, viu? Não pegar essa fase aí, não for campeão mundial, não consegue mais, hein? Adalto também, tá em São Bernardo, tá na praia. Ah, não tô ouvindo, mas deve estar na praia, é isso? Bem, eu não ouvi. Ele está na praia assim. Ah, Deve estar com a cabeça inchada dos 4-0, mas tá tudo certo. Isso aí são dores de cabeça passageira. eu também tô com outra aí. Eu também tô com o objetivo aí de daqui algum tempo tá também na praia, mais tranquilo, reduzir um pouco a minha carga de trabalho. Acho que esse aqui é o meu último ano assim a plena carga, né? Até porque eu, como consultor, eu estava pensando essa semana que eu estava bem cansado. Até pensei que eu estava com Covid, Alexandre. Tava super cansadão, tal, daí eu fiquei pensando, pô, eu acho que eu não tiro férias mesmo, né? No máximo, tipo, uma semana, né, no final do ano, que as empresas param, mas eu não tiro férias desde 2011, né? Desde que eu saí da empresa e passei a trabalhar em consultoria, é complicado. Hoje eu estava pensando assim, eu vou tirar uns 10 dias agora em julho, já vou avisar o pessoal lá que eu não vou trabalhar. Única coisa ruim é que se eu não trabalho, eu não ganho, né?
Como consultor é isso, né? Não, não é férias remuneradas, né? Eu vou tirar os dias não remunerados, ou seja, vou deixar de ganhar. Ainda vai gastar ainda. Ainda vou gastar, mas faz parte, né? Tem que começar a gastar, né? Daqui a Tem. pouco chega o tempo aí. Tem que gastar um E pouco, Ademar, né? como tá? Não pode ficar só juntando, né, Kim? Uma hora Isso, isso. tem que Não, começar eu a vi uma vez o usufruir, Adalto a fazendo esse relato, usufruir, né? a usufruir daquele que construiu, né? Senão não Isso. adianta. É, Tá certo. Qualquer coisa, se quiser alguma dica para vir para a praia aqui, você avisa aí que a gente faz um jeito aí, você vem ficar uns dias aqui para você avaliar. a gente está numa luta aí já há um ano tentando ver uma casa lá. Acho que agora é só questão de. Tá É. enrolado lá com o negócio de testamento lá, mas é isso. Oi, Ademar, tudo bem? Tá no mudo, Ademar. Aê. Tá tudo bem, a gente fazendo a luta ainda, com todo vigor, né? Com saúde, família toda, e ter convicção. Tudo que a gente for fazer, nunca desistir nunca. E é Isso. isso aí. Ademar, Palavra de agradeço hoje. a sua luta aí como Chikubucho, agora como consultor. Outro dia seu como que chama, né? Seu Morishita, né? Ele chegou para um veterano aí, veterano mais veterano que seu Kamioka. Sim. Aí ele falou, seu Kamioka, pro veterano lá, falou assim: na prática da fé não tem aposentadoria não, hein? E aí o veterano baixou a cabeça, ai, ai, eu falei, vixe, se eu falasse isso pra ele, ele ia mandar eu viajar. Na prática não pode não, tem que continuar. A mesma luta que você estava fazendo mesmo como dirigente, tem que fazer a mesma coisa como membro, seja qual cargo que for. O importante é fazer. E Eu fazendo, tá gostaria tudo assim, certo. nosso objetivo na divisão sênior de São Bernardo é que a gente possa se tornar uma divisão que seja reconhecida também pelas visitas, né? Porque fazer visita não é muito fácil, né? No sentido de que a gente precisa ter aquele primeiro item que eu falei, a convicção, né? Porque passa por algumas situações, pode passar, né? Mas por isso que a gente sempre tem, né? Eu falo isso para o Goto, né? Se a gente sempre ter o apoio dos consultores, né? Para que a gente possa fazer visitas e levar eles, né? E aí a função de quem está na linha de frente, como o Chikubucho, como o Rancho, é poder, né, viabilizar essas visitas e chamar os veteranos, né? Chamar seu Kamioka, né? Seu Shimada, né? Para poder apoiar nas visitas também, né? Então é isso que a gente conta. Tem Mais muito, alguém quer falar? Senão, tem muita bagagem aí desse pessoal aí para poder ajudar a gente, porque a gente não sabe muito não. A gente sabe pouquinho, eles sabem bastante. bicho. Acho que o Marcos tinha aberto a câmera, velho. Eu achei que você ia falar alguma coisa, Marcos. Não, eu só abri a câmera mesmo. Não fala Só pra nada, gente ver você aí. exato. Beleza? O Luiz tá quietinho hoje, ó. Nem abriu a câmera, tá na dele lá, ó. Não, Luiz. tô tranquilo aqui. Escutando todo mundo aqui. Tá certo. Danilo também tá quieto, ó. Só ouvindo a experiência. Tá certo. Bem, pessoal, já é 20h21. Vai terminar 20h30, é isso, o Léo? Mais ou menos isso. A gente coloca uma hora aí. Depois de mim, tem mais alguém, não? Não. Pode Então ficar tranquilo. Tá, eu vou falar 8 minutos aqui, pessoal. O que eu tinha pensado em falar também era sobre um Gosho que é muito importante, que é o... Ih, tá com esse negócio aqui de fundo, né? Mas é sobre atingir o estado de Buda, né? É um Gosho, assim, é muito no sentido básico, né? Assim, ele não trata, né?
do Gohonzo em profundidade, né? Não trata da, né, 3 grandes leis secretas, né? Não trata disso, mas ele trata de um ponto que é muito importante para a gente dentro do budismo e principalmente do budismo Nichiren, né? Que ele fala assim: se o Senhor deseja livrar-se dos sofrimentos, do nascimento e morte, suportados desde o tempo sem início, e atingir infalivelmente a suprema iluminação nesta existência, deve despertar para a verdade mística inerente nos seres vivos. E aí o que seria essa verdade mística inerente nos seres vivos? Aí Nichiren continua: essa verdade é o Myoho Renge Kyo. A recitação do Myoho Renge Kyo lhe possibilitará compreender a verdade mística inata em toda a vida. Aí ele fala, né, que o Sutra de Lótus é o rei dos sutras, né, verdadeiro e correto tanto nas palavras como nos princípios, e as palavras do Sutra de Lótus representam a realidade máxima, e essa realidade máxima é a lei mística, né? E aí ele fala, né, que a vida em cada momento abarca o corpo, a mente, a existência e o meio ambiente de todos os seres sensíveis nos 10 mundos. Pô, só aqui tem um monte de princípio, né? Separabilidade do corpo e mente, né? Do sujeito e do seu ambiente, 10 estados de vida, etc. Né? E ele fala assim: despertar para esse princípio corresponde à relação mútua e inclusiva de um único momento da vida e todos os fenômenos. Ele está falando de 3 mil mundos, etc. Só que aí ele fala um ponto super importante para a gente. Contudo, mesmo que recite e acredite no meu Horengekyo, se pensa que a lei mística existe fora do coração, do seu coração, o senhor não está praticando, não está abraçando a lei mística, mas o ensino inferior. Né? Jamais pense que os 80 mil ensinos sagrados que o Buda Sakyamuni expôs durante toda a existência dele, ou que todos os Budas e Bodhisattvas das 10 direções, das 3 existências, se encontram em lugar fora do Senhor. Né? Então, sim, no budismo a gente já aprendeu, né? Sakyamuni, Taho, né? Buda Taho, Buda Nichiren, né? O Sutra de Lótus é o ensino principal, né? Do Buda Sakyamuni, né? E ele não tinha, o Sutra de Lótus ele fala que todas as pessoas têm o potencial para atingir o estado de Buda, mas ele não falava exatamente como fazer isso, né? O Buda Taho, ele estudou muito os 10 estados de vida, né? Contemplar, né, os 3 mil mundos, era mais no sentido também, eu acho isso importante, da gente entender que a gente tendo os 10 estados de vida, de certa forma a gente precisa se policiar, né? Tentar entender em que estado de vida a gente está. Né? Por quê? Porque os fatos acontecem e a nossa reação a esses fatos depende do estado de vida que a gente está. Se a gente está no estado de vida baixo, a gente vai reagir de uma forma. Se a gente estiver no estado de vida alto, a gente vai reagir de outra forma. Né? Então, era mais ou menos nessa linha que o Buda Taho, não, Chentai, né, falava, né, no sentido de observar, né, os 10 estados, os 3 mil mundos, né, esse tipo de coisa, a gente perceber em que condição que a gente está também. Mas somente no Nichiren Daishonin, né, que percebeu que essa verdade tem um nome, e esse nome é Nam-myoho Renge Kyo. E aí, além disso, ele fala que além, né, da gente recitar e acreditar nesse Nam-myoho Renge Kyo, a gente precisa acreditar que essa lei existe dentro da gente, né, que essa lei não está fora da gente. E esse é um ponto super importante, né, porque ele fala, mesmo que você fique recitando no Nam-myoho Renge Kyo, se pensa dessa maneira, você não está fazendo a prática correta, você não está recitando da maneira correta, né? E aí, o sensei, ele faz... tem um livro inteiro aqui, né, que ele explana isso, e aí eu queria citar 2 pontos que ele fala, que é enfrentar essa escuridão fundamental, né? E o sensei também sempre fala isso, que a nossa vida é uma eterna
disputa, né, uma briga entre o nosso lado escuro, a escuridão fundamental, e o estado de Buda. Essa escuridão fundamental, aí eu vou tomar a liberdade de falar o que eu entendo, né? É quando a gente não consegue ter essa convicção de que esse estado de Buda existe dentro da gente, né? A gente quer resolver as coisas com o nosso eu menor, né? A gente, muito sonembo é assim, né? A gente não se volta ao Gohonzo para extrair, para recitar o Nam-myoho Renge Kyo e evidenciar o estado de Buda. A gente tenta, dentro da nossa condição normal, né, resolver a situação. Isso é muito típico da gente, né? E aí o Sensei fala assim que sobre essa questão, né, da gente enfrentar, né, essa escuridão, e ele fala: se a gente recita o Daimoku, mas sempre culpa outras pessoas ou culpa as circunstâncias, a gente está evitando o desafio de enfrentar nossa própria ignorância ou escuridão. Desse modo, a gente está buscando a iluminação fora de nós mesmos. Ao mudar a nós próprios um nível fundamental, começamos a melhorar essa situação. A oração é a força motriz dessa mudança. E o segundo ponto, ele fala para a gente não cair numa armadilha de uma fé dependente. Depositar a esperança que as nossas orações serão respondidas graças aos poderes divinos ou transcendentais de deuses e Budas, né? Esse é um exemplo típico de uma pessoa que vê a lei fora de si mesma. Esse tipo de fé, cuja essência é o escapismo, era mantido pelos Budas, né, provisórios, dos ensinos anteriores ao Sutra de Lótus, né? Bem, e aí o Sensei termina falando, né, sobre a gente ter essa determinação, né, que o Alexandre falou, né, da gente se levantar, e mesmo numa situação difícil também, como o Léo falou, né, a gente se voltar ao Gohonzo, recitar esse Nam-myoho Renge Kyo e enfrentar essa escuridão fundamental, né? Então, nossos veteranos sempre falavam para a gente recitar o Nam-myoho Renge Kyo, né, mas como a gente já está numa outra época, a gente às vezes precisa explicar o porquê que precisa recitar o Nam-myoho Renge Kyo, e isso aí é uma tentativa mais simples de explicar o porquê que a gente precisa, né? Eu sempre também ouvi nossos veteranos falarem que recitar o Nam-myoho Renge Kyo é uma prática fácil, no sentido de que é só recitar Nam-myoho Renge Kyo, né? Não precisa ficar fazendo as meditações lá, né, que o Buda Chentai, né, achava, fazer inúmeras práticas de austeridades, né, conforme o budismo de Sakyamuni. É uma prática simples de realizar o Nam-myoho Renge Kyo, mas também é uma prática difícil, porque é a gente que tem que realizar, né? Não é outra pessoa. Então, eu queria com isso agradecer, né, e pedir para que a gente possa, né, o Sonembo ter essa força de sentar diante do Gohonzo, desafiar, ter essa coragem, criar essa convicção, e que a gente possa se tornar um grande veterano, não só para o Sonembo também, mas também poder ajudar sempre a divisão dos jovens, né? Em especial a divisão masculina de jovens que está aqui presente. Tiago, muito obrigado pela participação. Obrigado, Levi, pela ajuda também. E pessoal do Sonembo, muito obrigado pela oportunidade de participar aqui. Parabéns a todos, tá? Obrigado aí. É isso, gente. Eu vou pedir para que o pessoal abra a câmera para a gente poder fazer uma fotinho. Passaram perfume, como é que tá? Levi, venha, vamos tirar foto. Olha lá. Gente, obrigado. Voltem com cuidado para casa. Vamos ter Daimoku do Sonembo para quem conseguir acordar cedinho no domingo, tá bom? É domingo agora, né? É domingo agora. E Júlio,
Existe grupo dos sonembos aqui, separado, não? É um grupo só do... Não, o pessoal segue pela comunidade ou pelo bloco. E lá a gente posta as atividades que vão ter, os comunicados, tudo isso, tá bom? Ok, obrigado. A gente vai ter incentivo do seu para outro Yoshikawa domingo. Outro Yoshikawa, aí sim, tá certo. Julho, a gente não vai fazer a reunião do PS. Vamos apoiar a divisão masculina de jogos, tá bom? E aí em agosto a gente retorna, porque julho tem as férias, né? Tá bom? Eu vou tentar fazer a programação, convidar o pessoal aí para fazer a programação da reunião do PS, para ver se a gente consegue fazer numa quinta-feira, dia 4 de agosto, tá bom? Obrigado aí, boa noite a todos.